Boa tarde, pessoal. Eu sou o Pedro Piccioli, consultor aqui na RDX Soft. E no nosso webinar de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre backup, rotinas de backup, backups automáticos, retenção de logs e como extrair um log no sistema. Tá? Vamos começar, então, falando sobre o backup. Deixa eu mostrar minha tela inteira aqui. Show. Tá dando para ver minha tela bem? Beleza. Então, se a gente ver aqui no menuzinho do RBX, né? Escrever backup, a gente vai ter algumas informações, né? Primeiro vai ser empresa parâmetros backup. Aí dentro desse submenu eu tenho servidores e configuração. Eu vou falar desses dois campos mais para frente. E a gente tem também o utilitários, né? Utilitários Sistema Backup. Essa tela aqui, Utilitário Sistema Backup, acredito que todos vocês já conheçam, né? Dentro dessa tela, a gente consegue gerar um backup, né, do sistema inteiro, clicando nesse botãozinho Gera, ou importar um backup, né? Subir um backup nessa máquina. Também conseguimos fazer o download, tá, desse backup no RBX e restaurar a máquina para este backup em específico. Então, essa daqui não tem muito mistério, tá? Aqui é onde a gente faria o backup manual, a restauração também, obviamente, manual, onde a gente ia subir um backup de outro servidor, né? Então, aqui basicamente a gente vê isso, né? Também dá para excluir o backup. Agora vamos ver os próximos campos, certo? Aqui nos parâmetros, né? Então, parâmetros backup, a gente tem duas telas. A primeira é configuração e a segunda é servidores. Ou primeiro servidores, segunda configuração. Primeiro eu vou falar sobre configuração, tá? Então, vou acessar a tela aqui. Show. Dentro dessa tela aqui, eu consigo configurar um backup automático. Isso aqui é bem legal a gente deixar isso parametrizado no sistema. Então, o primeiro campo que a gente vai ter aqui para configurar é por quanto tempo você quer guardar o backup no seu servidor, certo? Se ele ficar em zero, por padrão ele já vem em zero, o backup nunca vai ser excluído automaticamente, a não ser que você entre naquela tela anterior e clique em, né, selecione o backup e clique em excluir. Mas a gente também pode definir um número aqui, né? Então, eu vou colocar 7 dias. Legal. A gente pode marcar também algum usuário para receber notificação desses backups gerados, tá? Eu vou salvar aqui. Legal. E a gente tem esse outro submenu chamado Agendamentos, legal? Que é um menu expansível, né? Se eu clicar aqui no botãozinho novo dos agendamentos, eu consigo definir se eu quero fazer, por exemplo, um backup específico em algum mês específico, né? Em algum dia específico, igual. Não precisa seguir essa regra aqui de 7, tá? Que eu coloquei, vocês podem definir, mas digamos que eu quero fazer um backup no dia 5, um no dia 10, um no dia 15 e um no dia 30. Eu posso estar colocando esses meses aqui em específico. No dia da semana, a mesma coisa, né? Digamos que todo domingo eu faço um backup, então eu posso estar colocando aqui o domingo. O mês, né? Então eu posso definir também o mês. A hora, o minuto que vai ser executado esse backup. E se vamos enviar esse backup para outro servidor, sim ou não, né? Por enquanto, só tem não, já vou mostrar por quê. E a situação dele, né? Se é ativo ou inativo. Então, se eu deixar dia do mês, dia da semana, mês, como todos, significa que todo dia o RBX vai gerar um backup, certo? Então, todo dia ele vai gerar um backup. Que horas que ele vai gerar? Ele vai gerar, da forma que está aqui, à meia-noite.
Eu, como consultor, não recomendo você colocar um backup para ser gerado à meia-noite. A gente tem algumas rotinas que rodam nesse horário, né? O cobrador virtual é uma delas. Então, a gente pode colocar o seu backup para gerar, por exemplo, umas 3 da manhã, 4 da manhã, né, umas 5 da manhã, às vezes umas 9 horas da noite. Vai depender muito, né, da sua operação, do momento que o seu servidor fica com menos uso possível. Então, eu vou definir aqui 5 horas da manhã. O meu servidor aqui, ele é um servidor leve, tá? O meu servidor de teste, ele é um servidor leve, não tem muita informação, só tem um cliente. Se você tem uma base longa, não coloque o backup muito próximo do horário do expediente, porque pode gerar lentidão no sistema, tá? Então, vou colocar aqui 5 horas da manhã, vai começar exatamente às 5 horas da manhã, e vou incluir. Legal. Então, vamos voltar. Aqui eu já botei, né, o registro, ó. Significa que todos os dias do mês, todos os dias da semana, em todos os meses, às 5 horas da manhã e 0 minutos, o meu sistema vai criar um backup automaticamente. Eu não preciso mais entrar naquela tela e gerar. E a cada 7 dias, né, ele vai excluir o último backup. Então, por exemplo, se eu gerar um backup hoje, há 8 dias atrás, né, ele vai ser excluído. Se eu gerar um amanhã, e assim sucessivamente, né? Sempre que ele gerar um novo, ele exclui o último. Então, veja que tem um campo aqui informando, né, após realizadas alterações, clique em salvar. Eu vou clicar em salvar, registro atualizado com sucesso. Então, aqui a parte da configuração do backup automático é bem simples, né? A gente já pode definir a quantidade de tempo que ele vai ficar retido no sistema e a quantidade de vezes, né, que ele vai ser executado durante o mês, a semana ou o dia, né? Também, obviamente, com a data e hora, a data e hora não, perdão, a hora e o minuto da execução desse backup. Lembrando que vou sempre recomendar vocês a programar o sistema de vocês para gerar um backup fora do horário de operação, tá? Também não recomendo vocês rodarem à meia-noite, então tenta rodar às 9, 10 horas ou 3, 4, 5 da manhã, depende do tamanho, né, do servidor de vocês. Mas a gente nunca vai rodar um backup 1 hora da tarde, 9 horas da manhã, né, pois pode gerar uma lentidão no seu sistema. Legal. Daqui, bem tranquilinho, vamos ver o próximo campo agora. Então, backup, empresa, parâmetros, backup, servidores. Vou clicar aqui em servidores. Legal. Cadastros de servidores de backup. Aqui eu vou cadastrar no RBX um servidor. Obviamente, o meu servidor tem que conseguir se comunicar com ele, né? O seu RBX hoje ele está instalado no servidor. Pode ser seu ou pode ser da nuvem. Esse seu servidor onde está instalado o RDX, ele precisa se comunicar com outro servidor para essa função acontecer. O que ela vai fazer? Sempre que, igual a gente configurou para todo dia, às 5 horas da manhã, gerar um backup. Assim que o backup for gerado, o RBX vai pegar esse arquivo do backup e vai enviar para esse servidor que a gente cadastrou aqui. E observação, pode ser mais de um servidor. Tá? Você pode ter 2 servidores ali só para retenção de backups. Então, eu vou mostrar para vocês como é que faz o cadastro, não tem nenhum segredo, a gente clica em novo, escreve aqui a descrição, então vou colocar aqui servidor, backup 1, o host, né? Aqui eu vou colocar, se tiver um domínio, né, eu coloco o domínio desse servidor, se não, eu digito aqui o IP dele, então vou colocar 172.16.2, sei lá, 100. Beleza. Aqui eu vou escolher por qual serviço, né? Esses aqui são serviços do Linux, tá? Então, por qual serviço que vai ser enviado esse backup, tá? Normalmente a gente costuma usar o FTP, mas a gente pode usar o SCP ou o SFTP. Beleza. Tanto faz o serviço que você escolher aqui, contanto que
né, você consiga, isso esteja habilitado nas duas máquinas e elas se conversem. Aqui eu vou definir qual que é a porta de acesso, e aqui eu vou falar qual que é o diretório, tá? Então, vamos dizer que eu vou salvar no diretório var/backup, beleza? Se eu passar o mousezinho no hint, ele informa exatamente isso, né? Informe o caminho do diretório no servidor no qual os arquivos serão salvos. E, por fim, a gente coloca o usuário e a senha de acesso, né, desses servidores, tá? E vocês vão conseguir acessar via FTP, SCP ou SFTP. Beleza. Clico aqui. Então, show. Eu posso cadastrar mais de um para ter mais, né, mais uma segurança. E pronto. Sempre que aquela minha rotina de backup automático ocorrer, ele vai mandar para cá. Mas notem o seguinte, tá? Eu não é só vir aqui e colocar o servidor. Se hoje você já efetua backups automáticos, você vai ter que fazer um pequeno ajuste. Vamos voltar para aquela tela anterior. Então, aqui em backups, configurações, né? Aqui no agendamento, ó, veja que tem enviar backup, tá como não. Por quê? Porque não tinha nenhuma opção para eu escolher. Se eu editar esse campo, eu consigo agora colocar qual que é o servidor que eu vou enviar esse backup, beleza? Então, eu posso, por exemplo, sei lá, gerar um backup a cada semana diferente e enviar a cada semana para um servidor diferente, por exemplo. Ou posso gerar dois backups num dia, né, um no começo e um no fim, e mandar para servidores diferentes, e assim, né, da forma que você quiser operar. Agora sim, deixa eu salvar, agora sim, né, com essa configuração, todos os dias, né, todos os dias, sem exceção, às 5 horas da manhã, em ponto, o RBX vai gerar um backup, tá? Automaticamente. E assim que o backup for gerado, ele vai enviar. Vamos ver aqui. Ele vai enviar via FTP para esse meu servidor aqui, né? Obviamente, utilizando esse usuário, essa senha, para este diretório que eu indiquei aqui. Legal? Então, né? Basicamente, a funcionalidade de backup automático e de envio para um servidor externo funciona dessa forma. Também, os backups automáticos, tá, pessoal? Não é que ele gera automático que vocês não vão conseguir ver. Vocês vão conseguir ver o backup aqui. Tá? Ele vai aparecer aqui também, vocês vão conseguir baixar ele por aqui também, vocês vão conseguir restaurar ele por aqui manualmente também. Então, a única diferença é que você não vai precisar clicar aqui em gerar. Você vai simplesmente deixar o sistema trabalhar para você. E show! Dessa parte de backup, é só tudo isso. Vamos falar um pouquinho agora sobre log, pessoal. Bom, o RBX a gente tem uma ferramenta de retenção de log e a gente tem uma ferramenta, né, de busca de log, né? A gente verificar os logs de movimentação, de alteração, de qualquer coisa, né? Obviamente, que tenha sido feito dentro do RBX. Então, vamos procurar primeiro, vamos falar sobre a retenção. Então, aqui em empresa, parâmetros, retenções de log, nesta tela eu vou configurar quanto tempo que eu quero salvar essas informações aqui, tá? Quais informações? Bom, aqui me diz isso, né? Por exemplo, log de acesso ao sistema e à portaria está configurado para salvar por 6 meses. Beleza. Vamos ver aqui um outro log também. Log de acessos e transações. Esse daqui é o que a gente mais vai utilizar para querer rastrear, né? Para puxar alguma informação de algum dado que foi alterado erroneamente, algum processo feito de maneira incorreta, né? Algum usuário ou alguém que alterou algum campo no sistema. Vai ser sempre via acesso e transações, tá? Tá marcado para salvar um ano, beleza? Então, o que está aqui, né, a gente tem bastante informaçãozinha aqui, a gente também tem os logs das integrações, né, mas vamos trabalhar em cima desse acesso em transações aqui. Você precisa ver na sua operação o quão importante é salvar esse log.
né, na sua regra, você quer salvar esse log por quanto tempo? Esses logs que estão sendo demonstrados aqui, tá? Por que eu estou falando isso? Por que a gente tem essa tela? Porque o RBX não vai salvar tudo desde o começo, né, da sua instalação. Ele vai salvar com base no que você configurou aqui. Então, se você já usa o RBX, digamos, há 5 anos, você não vai conseguir ver o que um usuário alterou há 3 anos atrás. A não ser que aqui, ó, nesse campo aqui, né, justamente nessa linha, esteja 3 anos. Aí você conseguirá ver, né? Mas não é só vir aqui e mudar. Se eu mudar hoje aqui para 2 anos, não significa que eu vou conseguir ver 2 anos atrás. Significa que, a partir de hoje, o RBX vai salvar 2 anos de log. A partir de hoje. Mas antes, ele salvava apenas 1 ano. Beleza? Então, se vocês querem ter um registro de log, né, mais, digamos assim, mais forte, né, mais ríspido, né, se você quer armazenar mais informação no seu sistema, se você precisa disso, né, para algum controle, alguma coisa assim, trabalhe primeiro em cima dessa tela aqui. Onde que é essa tela? Mostrar novamente, né, retenções de log. Então, é nessa tela aqui que cai justamente aqui. Tá? Beleza. Vamos para o próximo campo aqui, né, que eu ia falar com vocês. Outro ponto importante, tá? Não é muito bem um log, mas é bom eu comentar. A gente também tem algumas informações aqui nos dados gerais, né? Então, empresa parâmetros dados gerais, né? Aqui é parâmetros dados gerais, legal. Aqui, a gente vai ter, aqui no RBX Server, a gente tem algumas informações, né? Diretório principal, show, isso aqui a gente nunca muda. O log geral, né? Onde que vai ser salvo esses logs. O log de erros, também, aonde que a gente salva esse log. E o log de carga, onde a gente salva esse log também. Esses campos você não precisa se preocupar em alterar, eles já vêm padrão da RBX, é o que a gente costuma utilizar, e show, pode deixar dessa forma. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: configuração de arquivos e pastas temporários, tá? Tempo de vida do arquivo. O que isso significa? Se hoje você vai lá no relatório e extrai um relatório em PDF, né, ou em Excel, por exemplo, o sistema ele gera esse arquivo em Excel e manda para você baixar. Legal, né? Mas isso fica salvo no sistema também, tá? Tanto que, por exemplo, se você gera um boleto, né, hoje, o sistema gera o boleto em PDF. Ele gera o arquivo do boleto em PDF. Ele usa esse arquivo que ele gerou para enviar no anexo para um cliente, esse tipo de coisa, né? E o tempo de vida é 1, ou seja, da forma que está configurado aqui, significa que o meu arquivo vai ficar no sistema por 1 dia, certo? Então, aqui, ó, do ladinho, né, a unidade do tempo de vida dos arquivos. Pode ser dia, pode ser horas, tá? Aí vai variar muito do seu uso. 1 dia eu acho muito pouco, tá? Dependendo do tamanho da operação, talvez seja interessante pelo menos 7 dias, né? Você guardar esse arquivo. Mas são esse tipo de coisa, tá? Não é as imagens que você sobe no RBX, esse tipo de coisa. É o boleto que você gera, a nota fiscal que você gera, um relatório que você extrai, né, alguma informação em PDF que você tirou, que você extraiu do RBX, tá? Tudo que você imputa no RBX, ele salva para sempre. Agora, o que você gera, né, esse arquivo fica salvo por um período de tempo. Então, você fala, Pedro, você quer me dizer que se eu colocar aqui como 1, eu gerei o boleto para o meu cliente ali, depois eu não consigo mais gerar. Não, não é isso que eu estou dizendo, tá? Você vai conseguir gerar o boleto hoje, se precisar, daqui 10, 20 dias, se você clicar lá em imprimir boleto, o RBX vai gerar novamente o arquivo, porque a gente tem toda a informação para gerar aquele boleto, por exemplo, ou para gerar aquele relatório, por exemplo. Esse aqui mesmo é só para informar por quanto tempo que esse arquivo vai ficar salvo no seu servidor, tá? Esses arquivos são temporários, né? A gente não precisa estar armazenando tudo. Visto que a gente já tem as informações, a gente pode gerar futuramente, certo? Mas
já aproveitei para tocar nesse tema aqui. Beleza? A gente aqui também tem mais uns outros campinhos, né? Se vai utilizar pastas dinâmicas, se você vai utilizar nomes aleatórios, hashes, né? Nos arquivos, se você vai excluir o anexo após enviar os e-mails, né? De faturamento, por exemplo, que a gente manda o boleto. Legal? Então, só aproveitei para comentar. Vamos falar agora sobre log, né? Como que eu capturo o log no sistema? Beleza. Eu vou criar um usuário aqui, certo? Vou criar um usuário aqui. Eu vou chamar esse usuário de log. E eu vou colocar uma senha aqui nele, bem fraca. Beleza. Eu vou dar acesso master para ele e vou liberar, né, 100% de desconto em tudo para ele também. Beleza. Eu vou incluir aqui. Legal. Então, vou logar nesse meu usuário. Log. Opa, boa. Loguei aqui. Top. Então, vou fazer uma alteração aqui simples, tá? Eu só tenho esse meu cliente aqui, que sou eu. Vou entrar aqui nos contratos dele. Vou editar esse registro. Vou dar R$ 10 de desconto para ele. E vou mudar a leitura e o vencimento e a data de início. Vou botar uma data retroativa. E vou salvar. Também vou desagrupar o boleto. Show. Então, fiz algumas alterações aqui, né? E beleza. Vou voltar no meu login normal. Top. Então, primeiro de tudo, você tem que ter, tá? Você como operador, você tem que ter acesso a essa tela aqui. Utilitários, logs, acessos e transações. Se eu clico nessa tela, é dentro dela que eu vou ter o filtro, tá? Para eu buscar log do sistema de alterações que foram realizadas. Lembrando que, respeitando sempre o período de retenção de logs que já estava configurado. Lembrem-se desse ponto. Então, log de acessos e transações, a gente tem, né, as determinadas permissões que a gente pode utilizar para buscar. Se eu só colocar hoje e der um pesquisar, ele vai trazer tudo o que aconteceu hoje no sistema, né? Não necessariamente só os logs de usuário, mas ele também traz o que o sistema está fazendo. No caso é o RBXsoft, ou o usuário Routerbox, ou o usuário automático. Beleza. Também trouxe aqui as coisas que eu fiz, mas eu vou mostrar para você como que você vai buscar determinado ponto. Então, digamos assim, poxa, estou suspeitando que alguém entrou no contrato de determinado cliente e mudou lá, né, o desconto dele. O que eu vou fazer? Ó, o que você vai fazer? Você vai lá, né, acessar essa tela que você acha que houve mudança, então vou vir aqui na tela de contrato. A gente pode fazer por aqui também, né? Deixa eu voltar aqui. Tem agora o jeito novo, né? Mais legal. Então, a gente pode acessar essa tela de contrato aqui. Beleza? Então, tô aqui na telinha de contrato. Não tô estranho esse contrato, né? Tô vendo os boletos, esse contrato tinha um valor antes, agora esse contrato tem mudou o valor. Quero saber quem que mexeu nesse contrato, né? Não tenho nenhum registro aqui de quem que mexeu nesse contrato. O que que eu vou fazer? Bom, você sabe, né? A gente tem duas escolhas. Se a alteração foi feita nessa tela, a gente faz uma coisa, né? Mas como eu sei que para aplicar desconto ou para mexer em alguma outra coisa, eu preciso editar o registro. Então, vou editar o registro. Abriu essa tela aqui, né? De edição deste contrato.
Se eu estou suspeitando que houve alguma alteração dentro dessa tela, eu vou ter que buscar, né, como que eu vou pesquisar, né, no log dessa tela em específico, apenas esta tela. Eu vou clicar com o botão direito, vou vir aqui, ó, em exibir a origem do quadro, tá? Todos vocês vão ter esse, né? Exibir a origem do quadro ou origem do frame. Isso vai variar de navegador para navegador, mas clicando aqui, ele vai me levar para outra tela, certo? Não vai abrir nada, e eu vou ter aqui, né, a minha URL, /routerbox, e vocês vão ver que tem um negócio depois do /routerbox, não é só app menu, que é o normal. Vai ter alguma coisa, né, e vai ter alguma coisa .php. Então, a gente vai copiar essa informação, no caso aqui é cad, underline, clientes, underline, country, né? Vou copiar aqui, então, copiei, legal. Agora eu vou lá na tela de log, acessos e transações. Então, aqui na tela de acessos e transações, eu vou fazer um filtro para ver tudo que foi alterado, né, naquela tela em específico. Então, vou colocar aqui hoje, né, que eu quero só do período de hoje, mas eu posso definir um período, um intervalo, tanto faz. Aqui é data e hora, tá, pessoal? Bem tranquilinho. Aqui eu posso colocar um usuário, se eu quiser. É bom lembrar que... Deixa eu já meio que deixar aqui. Não, aqui não. Aí, deixar aqui. É bom lembrar que, ó, esse campo aqui, ele vai ter um limite de caractere. Ele pode ter um limite de caractere. Se o nome do seu usuário for muito grande, recomendo você colocar contém ou diferente, né? A gente tem alguns filtros aqui. Você também pode estar clicando aqui em localizar, né? E escrever o nome do usuário. Aí ele vai trazer o usuário para você. Então, a gente pode buscar de determinado usuário. Eu não quero pegar de nenhum usuário em específico, eu quero trazer de todos, né? A gente tem o IP, então a gente também pode buscar por acesso via IP, isso é demonstrado lá no log, tá? A ação que foi feita, ou seja, se acessou uma determinada tela, se incluiu determinado dado, se alterou determinado dado, ou se excluiu algum dado. Então, vou colocar alteração e exclusão. Inclusão, eu sei que não, porque eu acredito que foi incluído corretamente. Beleza. Descrição. Aqui na descrição eu posso colocar alguma coisa que eu acho que tenha sido alterada, né? Por exemplo, se foi alterado algum dado adicional, né, eu posso colocar a descrição, o valor desse dado adicional alterado aqui, que daí eu vou conseguir ver qual que era o valor antigo e qual que é o valor novo. Eu posso mostrar isso para vocês também, né? A origem, né, da onde que está vindo esse log, e a gente não precisa preencher também. E a aplicação, aqui que é o ponto-chave, pessoal. Lembra que a gente fez aquele esqueminha, né? Clica no botão direito, exibir origem do quadro ou origem do frame, vai variar de navegador a navegador. Então, aqui a gente sempre vai colocar contém, tá? Nunca igual a, por quê? Existe uma limitação, tá? Existe uma limitação de caracteres aqui. Então, a gente coloca contém e cola aqui, né, aquele dado lá que a gente pegou daquela URL ali, né? No caso, é a aplicação em si. Show. Fiz isso, eu vou dar um pesquisar. Beleza. Ele trouxe para mim as 3 alterações que foi feita neste cliente. Então, veja aqui, meu usuário, alterou, né, aqui o ciclo de faturamento, né, a data de início, na verdade, é o campo início, o antigo era 24/10/1, eu alterei para 24/11/1. Agora, às 15h30 e 11 segundos, o usuário log alterou, né, o desconto, que era 0, ele deu 10, o início, que era 11/1, ele voltou para 10/1, e o dia base, né, que era 1, ele colocou 2, que ali é a parte do, do ciclo lá que a gente viu antes. E cliente, né, ele colocou agrupa, a mesma coisa, tá? Algum tempo depois eu tirei o agrupamento, então era agrupa assim, ele agrupava todos aqueles contratos em um boleto só, eu coloquei como agrupa não, ou seja, está fracionando boleto.
Esses campos aqui, tá, das atualizações, só para vocês saberem, é justamente o que a gente coloca na descrição aqui, tá? Que é o valor alterado. Mas isso pode ter uma certa diferença da forma que você vê na RBX, da forma que é demonstrado aqui. Vou mostrar um outro exemplo para vocês, tá? Vamos pegar um dado adicional. Então, vou pegar um atendimento aqui. Não tem nenhum atendimento aberto aqui. Deixa eu abrir um atendimento para esse cadastro aqui. Vou colocar um dado adicional. Chamar ele de teste de log. Vou abrir um tópico mesmo. Beleza. Eu acho que eu não tenho nenhum campo complementar. Vamos ver se eu tenho algum campo complementar. Provavelmente não. Campos complementares. Vou criar um aqui. Registro de log. Só para tabela atendimentos. Beleza. Tamanho máximo, vou colocar 10. Só para ficar aqui. Beleza. Então, vamos lá, né? Vou buscar esse atendimento que eu abri aqui. Tá certo. Estou aqui no atendimento. Inclui o dado adicional. Vou colocar aqui o dado registro de log e vou escrever registro. Ok. Então, fiz isso, né? Vou acessar com aquele meu outro usuário, log, um dado 123, que é a senha dele. Agora eu vou lá naquele atendimento, né? Isso aqui é um exemplo, tá, de busca de erro de processo, né? Uma análise para você ver se tem algum usuário fazendo algum processo errado, alguma coisa do tipo. Eu vim aqui em dados adicionais e vou editar esse dado adicional. E vou escrever aqui outro valor, alterado, por exemplo. Vou dar um OK. Então, depois, futuramente, quando eu, Pedro Piccioli, for acessar esse meu atendimento, eu vou olhar e falar, ué, é estranho isso aqui. Eu não coloquei alterado, coloquei registro. Então, vamos pegar aqui, deixa eu no PC pensar um pouquinho aqui. Então, eu não coloquei alterado, eu coloquei registro. Estou suspeitando que alguém mexeu aqui nessa tela, aqui, alterou alguma coisa. Se você quer descobrir isso, faça dessa maneira aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, estou aqui nos dados adicionais. Dentro aqui dos dados adicionais, está dentro do quadradinho dele aqui, eu vou clicar com o botão direito e vou colocar exibir origem do quadro ou exibir origem do frame. Legal, ele vai abrir outra URL para mim. Essa aqui já tem algumas coisas escritas, irrelevante para mim. O que importa para mim é o que está depois do router box, ó. Tá entre as duas barrinhas depois do router box. No caso é esse CAD underline atende underline dados underline adicionais. Então eu vou selecionar e copiar, né? Isso daqui, essa aplicação, e agora eu vou vir aqui no log do sistema, acesso e transações. Então, aqui em utilitários, logs, acessos e transações, eu vou colocar deste mês até hoje, né? Na verdade, eu vou colocar só hoje, porque eu sei que é só hoje, mas você pode definir um intervalo, e vou colocar a aplicação. Veja que essa daqui, ela não dá o espaço, então se eu só buscar, eu não vou achar nada, tá? O que eu vou fazer para eu achar o que eu quero? Eu tenho que mudar esse igual para contém, beleza? Então, eu vou colocar contém e vou pesquisar. Não vou nem marcar ação, quero ver tudo. Então, vou pesquisar. Show. Trouxe nada. Contém. Deveria estar me trazendo alguma coisinha aqui. Beleza. Troquei para início, ele já trouxe. Então, ele trouxe todos os usuários, né, que fizeram acesso a essa tela aqui. Aqui eu já consigo saber mais ou menos o que foi alterado,
o que não foi. Vamos fazer mais uma vez um outro exemplo. Eu vou vir aqui editar registro. Eu vou fazer com o meu usuário mesmo, tá? Só para não ficar logando e deslogando. Então, eu vou colocar uma data de nascimento aqui. Então, coloquei a data de nascimento. Vou salvar. Legal. Vou clicar com direito, exibir origem. Vou buscar aqui a aplicação. Beleza. Vou ir lá na tela de acessos e transações. Top. Então, hoje, a aplicação contém, né? Colei ela aqui. Beleza. Vou pegar tudo, não tem problema, e vou pesquisar. Top. Aqui, né, ele trouxe, só trouxe do meu usuário, porque só eu mexi nesse cliente, mas qualquer usuário que tenha mexido nesse cliente ia trazer quando que ele acessou, o que ele alterou. Ó, no caso aqui eu alterei, né, o nascimento antigo vazio, novo, 1916-510. Foi alterado o CPF, foi acessado a tela, foi alterado o endereço, foi alterado e-mail de vazio para novo. Então, é dessa forma que a gente extrai logs, tá? Vou mostrar mais uma coisa para vocês, vou buscar aqui nos últimos 12 meses, não trouxe nada, porque ele não está considerando o, o dia de hoje, né? Então, vou colocar aqui, deixa eu ver, este mês até hoje. Então, dia 1 até hoje. Legal, ele trouxe até mais informação para mim, né? Mostrando que houve alteração no convênio também e que a tela foi acessada por este usuário e por este usuário aqui. Então, é dessa forma que a gente extrai log. É um processo um pouco moroso, né? Você tem que se atentar aos detalhes, tem que descobrir a aplicação, você tem que ver dentro da tela, você tem que ter já uma pré-suspeita, você vai ter que trabalhar em cima de data hora, de usuário, você pode filtrar por ação, mas a base é essa, tá, pessoal? Daqui em diante, vocês já conseguem estar extraindo logs por si próprios. Vamos ver se tem algum ponto importante aqui para comentar com vocês. O caso da retenção. Se você alterar a retenção, novamente frisando, tá? Tava 1 ano, fui lá e mudei para 2, e não está salvando, não adianta chamar a gente, né? Querendo pegar logo de 5 anos atrás, visto que estava como 1 ano só, né? Então, é a partir do dia que você altera na retenção que você vai conseguir, né? De hoje em diante vai contar aquela alteração. Beleza? Então, se para você o registro de log é importantíssimo, já vai naquela tela e já altera para o período que você quer que o RBX salve essa informação. Beleza? Bom, vamos estar abrindo aqui para dúvidas, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar perguntando. Vai aguardar um pouquinho aqui. Beleza. O conteúdo ele é simples, né? Um ponto importante também, que eu acabei não comentando, se vocês forem extrair um log de um período muito extenso, na minha base foi rapidinho, por quê? Porque eu não tenho tanta informação para ser extraída. Mas se sua base é grande, sua operação é grande, você está puxando um log de 6 meses, de 4 meses, de anos atrás, vai demorar um pouco, tá? O sistema vai carregar esse log, então a tela vai ficar branca, então aguarda, pessoal, aguarda finalizar o log, que aí sim você vai ter o retorno. Beleza, pessoal? A gente vai encerrar o nosso webinar de hoje, então. Foi um prazer falar com todos vocês. O vídeo vai ser subido no YouTube e até a próxima.